Você sabia que a neurociência pode te ajudar a se comunicar melhor em público e se relacionar melhor com os seus filhos? Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Isso mesmo, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes da gente começar mais um papo inspirador aqui com vocês, eu quero pedir, isso mesmo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, acione o sininho aí da rede social, assim você não perde nada que acontece aqui e nos nossos episódios de todas as terças e quintas. E lembre-se, galera, estamos agora no Apoia-se, você pode ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, estar mais perto da gente. Então é só clicar aí no link da descrição, apoia.se/ponto de fala e saiba como ser um apoiador. Vamos falar de coisas muito interessantes hoje, falar sobre a mente humana, comportamento, como é que a gente se comunica melhor, como é que a gente se dá melhor nos relacionamentos, enfim, tudo que está por trás aí da mente humana, com ele que é neurocientista e professor especialista também em neurocomunicação, William Borghetti. Muito bom. Tudo bom, cara? Beleza, Felipe. Já a gente tava batendo um papo aqui antes, né? Agora explica aí. Às vezes uma premissa que eu tenho é chamar as pessoas pelo nome, né? A gente dá pessoalidade. Exato. E eu sempre faço associações com alguém que eu conheço ali para lembrar. E por algum motivo o neurônio errado engatou ali, o neurônio do Felipe engatou na sua imagem, e aí eu toda hora tava vindo para cá, falando com a moça do táxi lá, Felipe, mas eu vou até o final, vai ser Pra não ficar chateado, sabe que a minha mãe contou que Felipe estava entre os nomes ali da Pronto, escolha do Fernando, então talvez seja isso. Já tive essa visão, então. Cara, vamos começar falando sobre neurociência, que eu tenho a impressão, meu amigo, que nunca a gente falou tanto sobre isso, né? Sempre existiu, sempre teve aí, mas por que agora a gente está mais aberto ou está precisando mais falar de neurociência, cara? Legal. Fernando, existe Vou abrir uma ideia aqui e aí eu já volto na resposta. Tem um cara chamado Daniel Kahneman, que o Daniel Kahneman é assim, ele ganhou um Nobel, o que já faz dele um cara incrível, só que ele ganhou um Nobel em outra área. Então, você ganhar um Nobel em uma área que não é tua, você já é muito gênio, né? O Kahneman, ele é psicólogo e ele ganhou um Nobel em economia, porque ele fez um estudo de vieses de comportamento na economia, investidores, por que uma pessoa compra uma ação e não compra outra. Então, assim, a economia, que é vista como uma ciência exata, número, ela é muito mais comportamental. Sei lá, se o Joe Biden, você que está assistindo essa entrevista em 2050, o Joe Biden era o presidente dos Estados Unidos no momento que a gente está gravando. Isso. Se o Joe Biden acordar hoje e falar assim, tô cansado, China é zoada, o dólar mexe, a bolsa sobe, desce. Então tem um elemento comportamental muito forte. Então o Kahneman, ele tem um viés, um dos viés, né? Então o que é o viés? São erros que a gente desconsidera na hora de tomar uma decisão. Então, basicamente, tem vários viés, mas um dos viés é a disponibilidade. Então, o viés de disponibilidade diz o seguinte: avião é perigoso. Avião cai, avião acidenta. Por que avião cai e acidenta? A gente tem essa ideia. Porque nós só sabemos dos aviões que se acidentam. Não sai no Jornal Nacional. Avião decola em Congonhas chega em Santos Dumont com sucesso. Só sai no jornal o que cai, o que acidenta. Então, a disponibilidade de informação que nós temos, ela é restrita. Quando eu penso na tomada de decisão, eu falo o seguinte: avião é perigoso, cara. Toda hora eu vejo. Cai. Eu tenho umas estatísticas, está até anotado ali, acho que depois a gente pegar isso, que é bem interessante para demonstrar isso, né? A gente na ciência tem essa coisa dos argumentos. Mas eu trouxe a questão do viés de disponibilidade pelo seguinte: há pouco tempo atrás, sem a internet, o canal de informação que a gente tinha era a televisão. E o jornal, essas grandes mídias, né? Então você não tinha, por exemplo, uma pessoa que passou uma situação e contou ali como ela resolveu. Uma pessoa que tem TDAH, que tinha autismo, que falava sobre isso, que mostrava o dia a dia. Essas coisas não existiam. E também há pouco tempo atrás, a gente é de uma geração próxima, e no psicólogo era coisa de maluco. Eu não tô louco para ir no psicólogo. Exato.
Psiquiatra, o cara que tá então, pirado que vai, né? Psiquiatra, então, era que é isso? Psiquiatra era coisa do manicômio. Aquela ideia popular de que era coisa para maluco. Então, eu entendo que havia um viés de disponibilidade, ou seja, nós só tínhamos acesso a essa coisa de, ficou louco, foi atrás disso, e que a internet, ela popularizou essa coisa de tô fazendo terapia. Tanto que hoje fazer terapia é uma coisa legal. As pessoas postam. Compartilham, tô indo no meu terapeuta. A terapia é importante. Tá? Você tem ícones pop. O Freud, por exemplo, é um cara, mesmo sendo de uma área contrária ao que eu estudo, mas é inegável a contribuição que o Freud deu né, na construção. Então o cara virou um ícone pop. Então a própria psicanálise ela virou uma coisa cool. Nossa, verdade. As pessoas estão fazendo análise. Passou a ser legal falar sobre isso. Isso. Né? Virou tema de bar até. Então, o que acontece? Quando você começa a se olhar e perceber, não tô legal, não tô bem, você tem hoje bilhões de possibilidades na internet para ir buscar. E aí, quando você começa a se entender, você fala, caramba, pode ser que eu tô tendo um burnout, pode ser que eu tenho TDAH, autismo, ansiedade. Então você começa a dar nome aos sentimentos, né? Tem até um termo que chama alexitimia. Alexitimia é a incapacidade de dar nomes aos seus sentimentos. Olha só. Então é aquela coisa assim, eu tô sentindo, mas eu não consigo falar. E conseguir falar, e aí a gente começa a ligar neuro com comunicação, né? Saber dar nome àquilo que você está sentindo é o primeiro passo para você curar. Entendi. Como é que você cura uma coisa que você não sabe? Você chegar no médico e falar assim, doutor, tá doendo. Ele fala onde? Ele fala, não, doendo. Doendo. Mas onde? Como é que dói? Não, só dor mesmo. É um papo meio de maluco quando a coisa é física. Mas isso acontece na questão mental. Eu tô sofrendo, mas eu não sei dizer o que eu tô sofrendo. Eu tô angustiado, mas eu não sei por quê. É muito comum isso. E não dá mesmo para dizer? Não dá pra gente se relacionar melhor com o nosso cérebro? Dá? Com certeza dá. Por isso que eu digo que o primeiro passo para a cura disso é conseguir dar um nome, é conseguir explicar. Tá. Então você começa a pensar assim, quando eu tô em casa eu tô tranquilo, eu saio na rua eu começo a me sentir mal. Então peraí, temos 2 cenários, então você não tá mal sempre, você tá mal na rua. Por que tá mal na rua? Porque multidão, aí tem lá a agorafobia, agora em grego significa praça. Então é fobia de lugares públicos, lugares abertos. Cometeu muita gente pós-pandemia, né? Total. Tinha criança que nasceu na pandemia que quando ela saiu na rua, ela falou, mano, como assim tem mais gente no mundo? Que loucura. Que não é só meu pai e minha mãe, né? E as crianças começavam a ter medo de outras pessoas. Porra, a gente vai numa amplitude aqui gigante, mas a ideia aqui é dizer que você começa o teu processo entendendo. Por exemplo, eu fiz faculdade tarde, né? Eu sempre empreendi, quebrei. Um dia dá para fazer uma só de empreendedorismo. Eu provei o empreendedorismo dos 2 lados, né? Entendi. Rico e cortar a luz de casa, assim. Entendi. Quebrei, tive uma falência de 5 milhões de reais. Nossa Senhora. Brabíssimo. E aí eu sempre empreendi. Quando eu fiz 30 anos, eu pensei, cara, não dá mais para ficar empreendendo na loucura. E aí eu entrei numa faculdade. E lá tinha um projeto de psicologia que os alunos atendiam com supervisão dos professores, né? Os alunos do último ano. Eu fui participar lá, de graça, na faculdade. Bora, né? Participar. Uma professora olhou para mim e falou assim, você tem características de TDAH. Eu falei, o que é TDAH? O que é isso aí? É um transtorno, déficit de atenção, hiperatividade e tal. Procura um neuropsicólogo. Aí fui numa neuropsicóloga, a doutora Patrícia, inclusive, que me deu um baita atendimento. E aí eu fui diagnosticado aos 30 anos com TDAH. Quando eu fui diagnosticado, aquele moleque encapetado, aquele moleque que não parava sentado, que batucava. Eu nunca tive caderno na minha vida. Eu faço mestrado hoje, eu não tenho caderno. Então, gênio, não tem caderno. Eu falo, não, cara. Estou prestando atenção em você e estou anotando. Aí estou anotando, falei, caramba, perdi o Fernando. Aí eu vou olhar, tem uma casinha desenhada. Por que essa casinha? O que tem a ver essa casinha que eu desenhei aqui? Entendi. E aí isso tem um nome. E aí é como se fala assim, nossa, isso tem um nome. E a partir do momento que tem um nome,
ter um tratamento, ter uma terapia. Sim. Eu nunca tomei remédio, mas eu consegui trabalhar terapeuticamente, mas tem casos que o remédio é necessário. Então você vê que só de dar nome para aquilo, já faz o processo de cura é iniciado, entendeu? Entendi. Cara, abriu várias janelas aqui na minha cabeça, então agora vamos explorar um pouquinho cada uma delas, né? Você falou que dá para a gente perceber cada vez mais ter uma relação de entendimento com o que está acontecendo com nossos sentimentos, com o nosso cérebro e tudo mais, né? Eu acho que é um desafio, pelo menos eu tenho lido bastante sobre isso, de quem, principalmente do estresse que acomete o mundo corporativo, para pegar um exemplo aí clássico, é que as pessoas acabam achando normal você estar estressado, não dormir bem, acordar mal, que acho que faz parte do dia a dia do estresse, né? Quando a gente dá para começar a entender como a chavinha está virando, de que não é só simplesmente cansaço, você está com algum problema mental ali que precisa ser resolvido? Eu penso que o teste para a gente ver se é cansaço é o seguinte: se você descansa, passa. Tá. Então vamos supor, você tirou uma semana de férias, ali, uma semana de folga, ou pegou um feriado prolongado, foi para uma praia, foi para um lugar longe, descansou de fato, esqueceu o celular, tudo. Você volta na segunda-feira, legal? Cansaço. Pronto. Beleza. Tá? É o teste. Tá. E de novo, cientista testa. O negócio nosso é botar para testar. É isso aí. Vamos ver, vamos fazer um teste. Agora, você tirou um mês de férias, foi viajar, ficou com a família, tá bem. Ao saber que daqui 3, 4 dias você volta, aquilo começa a te apavorar, não é cansaço. Já é uma coisa mais crônica, já é uma coisa que demanda. Uma cultura que tem se mudado, mas ainda não mudou, é a ideia de que você tem o lado profissional, aquela coisa, deixa seu pessoal em casa. Isso. Então, assim, como é que uma pessoa vai produzir com o filho internado? Ah, mas seu filho internado é tua vida pessoal. Aqui dentro você é profissional. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Mas é uma cultura de muitos anos. Então você não tem que se... Ah, você está bem... o problema é seu se você não está bem. Tem que Aqui entregar. Você tem que produzir. A gente não tem nada a ver com a tua vida pessoal. Tanto que hoje as empresas têm investido cada vez mais nesse amparo psicológico, nesse amparo técnico. Eu fiz um trabalho numa universidade essa semana, lá em Valença, a Unifá, e achei uma coisa incrível, porque eu fui participar de um evento que eles traziam, recepcionavam os alunos, né? Uma festa, tinha banda, tinha comida e tal, e depois os alunos iam para um auditório passar por algumas... E aí a professora explicando o portal, como que acessa e tal, e um dos pontos era uma área com psicólogos, com pedagogos, para dar esse amparo para o aluno fora da técnica. Você vai estudar aqui, tem um professor, mas assim, tem um pedagogo que vai ajudar você a organizar teu horário. Tem um psicólogo que, na hora que você falar, eu não aguento mais, estou estressado, você vai poder fazer ali uma terapia. Então, olha que interessante a universidade pensar nesse lado humano. Nesse outro lado, sim. Porque não adianta você falar... Você não tem que se importar com essa coisa. Então, as empresas têm investido nisso. Então, há uma ideia errônea de razão e emoção serem dúbia. Né? Assim como corpo e mente. Corpo é uma coisa física que eu toco, mente é uma coisa que está voando aqui. E não é. Tem o Descartes, né? O René Descartes, que foi muito importante para a história da humanidade, mas nessa aí ele... arrebentou com a gente, que foi essa dualidade entre corpo e mente. Sim. Então, por exemplo, vamos imaginar numa situação hipotética, eu pegar uma pessoa, colocar uma seringa nela e extrair a dopamina que ela tem, automaticamente eu coloco essa pessoa no estado de depressão, no estado de anedonia, que aquela não tem vontade de fazer nada, né? Automaticamente. Tá. Então você vê que o comportamento ele é um desdobramento de uma ação fisiológica. Então, por exemplo, se eu dou uma carga de cortisol e adrenalina numa pessoa, automaticamente ela entra no estado de... Sim, fica ligadona. Né? Pessoas que têm, por exemplo, síndrome do pânico. Tem pessoas que têm um tumor na cabeça, esse tumor empurra uma área que manda um sinal errado e libera cortisol, adrenalina e noradrenalina. Essa pessoa tem síndrome do pânico. Só que às vezes a síndrome do pânico, a depressão é vista como o quê? Falta de Deus, falta de força de vontade. Só que a gente não chega para um diabético... Na minha época não tinha isso, né? Alguns falam. Agora tudo é depressão, tudo é TDAH. Claro, tudo é TDAH, tudo é depressão. Por quê? Porque hoje você tem como
fazer o teste. Ninguém chega para um diabético e fala assim, cara, vamos lá, pâncreas, produz insulina aí, pô. Que palhaçada vamos lá, força de vontade. Não, a pessoa tem um negócio ali, a pessoa tem diabetes, não, então, pô, vamos o que você precisa comer? Vamos preparar aqui. Eu sempre dou um exemplo, se você sair agora ali no centro da cidade e uma pessoa sofrer um acidente e tiver uma fratura exposta, todo mundo ajuda. Chama a ambulância, ajuda, pega, conversa com a pessoa, toma aqui, tal, e vem aquela... Todo mundo ajuda. Agora a pessoa com depressão, muitas vezes, tá com frescura, tá sem força de vontade. A pessoa vira o caminho ali, vai atravessa para outro lado. Né? Não dá para ver o que tá acontecendo. E aí eu sempre digo, se ansiedade, depressão dessem fratura exposta, ninguém tinha. Todo mundo ia cuidar. É verdade. Então, essa possibilidade de você entender o que está acontecendo, ter know-how técnico de falar assim, caramba, não é normal eu acordar com sono. Sim. Por exemplo, eu pessoa física, a minha depressão, ela se mostra, ou o meu estado depressivo, para ser melhor dito, ela se demonstra no sono. Então, por exemplo, fui dormir, deu 10 horas hoje, tô com sono da noite. Dormi. Acordei meio-dia no outro dia. 14 horas de sono. Alerta, sinal amarelo. Pode ser que é só um dia de cansaço. Sim, sei lá, a gente vai acumulando e tal. Um dia meu corpo falou, quer saber, meu? Vou desligar esse cara aqui para ele dormir e recompor. Legal. Só que aí eu já tô alerta. Se no outro dia eu acordei meio-dia e 10 horas da noite eu tô com sono de novo, opa, não tá normal. Tem alguma coisa que tá me atrapalhando. Agora, se eu volto no meu estilo, 11 horas dormi, acordei às 8, volto ao normal, legal, era só um dia de cansaço. Sim. Por isso que é importante o teste. E a neurocomunicação, Fernando, ela é importante dizer o seguinte, falar em público, dar palestra é neurocomunicação, conversar como nós estamos aqui é comunicação, só que o mais importante da neurocomunicação é você conversar com você. É você se entender. É você começar a pegar as coisas no começo. Se a gente vai de novo para a parte física, que é mais fácil entender. As chances de cura de um câncer, se ela pega lá, quando a primeira célula está abrindo, é muito maior. Muito maior. Quando ela está no estágio avançado, a chance de você ter sucesso reduz muito. Com a saúde mental é a mesma coisa. Então, essa depressão que eu falo do sono, ela se desenvolveria daqui 2, 3 meses. Entendi. Às vezes grave, como já aconteceu. Já tive estado de depressão de ficar trancado num quarto um mês, cara. E dormir, muito sono, muito sono. Tem gente que fica brava, eu não fico triste, não tem tristeza. E é normal, assim. Mas você deixa de ter vontade de fazer muitas coisas que você fazia normalmente, né? Sono. E sono. Sono, assim. Imagina se nessa época, assim, acordava meio-dia, 1h da tarde, levantava, comia uma coisa, assistia 2 horas, 3 da tarde, dormia, dava uma cochiladinha até as 4, aí passava, aí ficava às vezes à noite ali e tal, quando 10, 11, sono, acordava. Então assim, dormia demais, 18 horas no dia. Isso rolou muito comigo também. E mau humor, cara. As pessoas percebem, nossa, como você tá mal-humorado, né? Agora, se eu tenho essa percepção com antecedência, então um dia alguém fala assim, pô, Fernando, você é um cara legal, feliz, tá estranho. Opa, deixa eu já pegar no começo. Porque no começo o monstrinho tá pequeno. Tá menor. Então um esporte, uma mudança de hábito, de alimentação, já te põe em outro lugar. Agora, cara, pra você arrancar uma pessoa que tá numa depressão profunda, é muito trabalhoso. Agora, isso é muito individual ao mesmo tempo também, né, William? Porque eu às vezes tenho receio, e até falando, como a gente estava falando assim, de muito conteúdo que a gente consome nas redes sociais, eu tenho visto muita gente também querendo passar fórmulas prontas ou receitas prontas de como ser imbatível nesse caso, né? Dizendo que a pessoa para não ter isso e para ser feliz, bem-sucedida, ela precisa acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, ler 10 páginas de um livro, meio que dando um manual para a pessoa. Não necessariamente que funciona para um vai funcionar para outro, né? Nesse lance de colocar hábitos a forceps nas pessoas, é mais ou menos isso? Exatamente. Eu penso que assim, tudo que eu tenho aprendido nesses anos no desenvolvimento humano me leva a pensar o seguinte: toda vez que eu coloco binariedade, ou é ou não é, ou tem depressão ou não tem, ou tem ansiedade ou não tem, ou tem vício ou não tem. É difícil falar toda vez porque, né, a gente trabalha num mundo muito extenso.
Mas 99,99% do que eu tô falando, toda vez que você bota no binário, você erra. Uhum. Você erra, porque o ser humano é muito mais complexo do que um nome. Uhum. Eu digo que a linguagem, ela é a nossa bênção e a nossa... Como que é o nome do outro? A bênção? The curse, né? Eu sei muito em inglês isso. É a maldição? Maldição. É a nossa bênção e a nossa maldição. Então, ao mesmo tempo que eu consigo dar nome para o que eu estou sentindo, às vezes não há palavra para descrever. Imagina que você tem uma palavra aqui que descreve um problema e uma palavra aqui. Você está aqui. Tá. Não dá para descrever. É um gringo querendo descrever saudade. Isso. Que não existe, né? Não tem. Ou tem aquela Schadenfreude, tem uma palavra em alemão que é o prazer que a gente tem em ver alguém se ferrando. Sabe? Olha, vídeo cacetado. Sei. O cara capota e a gente ri. Cara, não faz sentido. É um sentimento de... Então, quando eu coloco essa chave, fala que a pessoa é depressiva ou não é? É viciada ou não é? Eu erro. Então, vamos pegar um exemplo da depressão, que é uma coisa que a gente consegue entender. Quando você fala depressão, tem gente que você cruza todo dia na rua, que está trabalhando, que está sorrindo, que está bem vestido, que está feliz, e que de um dia para o outro comete um suicídio, por exemplo. Pode crer. Teve o caso do Chester, eu não sei o sobrenome dele lá, do Linkin Park. Bennington, acho. Bennington. Né? Chester Bennington. 2 dias antes, tem um vídeo que a esposa dele postou, quando ele se suicidou, o cara, com a família, rindo, churrasco. Que coisa. O pessoal vindo filmar, e vai lá, abraça, o cara... Então, assim, aquela ideia do depressivo que está numa cama, sofrendo, que não come, é um modelo de depressão. Então, você usar a palavra depressão para tudo isso, você vai errar. De ter depressão ou não. Então tem aquela pessoa que pode ter um processo de anedonia. Anedonia é aquela coisa assim, você não está depressivo, mas você não tem vontade. Então eu falo assim, Fernando, vamos comer uma pizza? Você fala, vamos. Eu falo, ali do outro lado da rua, você fala, não. Se eu trouxer a ideia na tua mão, você até come. Mas se você precisar ir do outro lado da rua, você, então deixa quieto. Estaria no caminho para... No caminho para. E aí se a gente vai biologicamente, olha que coisa interessante. O cortisol... E aí eu tô abrindo as tampas, mas eu vou fechando. É a minha terapia do TDAH essa aqui. Muita gente olha o cortisol como vilão. Biologia não conhece bom e mal, ruim, não existe isso. Né? A gente quis dar personalidades humanas ao cortisol. Cortisol é o cortisol. Tá. Então o cortisol é o que levanta a gente de manhã. Show, obrigado, cortisol. Então ele é bonzinho. Não. Ele é hormônio do estresse também. Ocitocina. O pessoal fala, hormônio do amor. Ocitocina. Ocitocina, quando você abraça teu filho, quando você abraça tua esposa, teu marido, seus pais, você está conectado com pessoas. Aqui a gente está num papo, a nossa ocitocina está alta. Sim. Só que é o seguinte, quando você está com a ocitocina alta com alguém na conexão, tendencialmente você é mais violento que o grupo oposto. Vamos supor que nós reuníssemos a torcida organizada e soltasse a ocitocina intranasal, dá para você soltar no ar. Eles seriam mais torcedores. Só que se eles encontrassem com a torcida, eles seriam mais violentos. Então não tem bom e mal. Tá. Depende de onde vem. Então o cortisol, ele tem uma função interessante que ele atravessa a barreira hematoencefálica. Tá. Então a barreira hematoencefálica é uma proteção que o nosso cérebro tem exatamente para que bactérias, vírus, questões que não podem acessar, senão qualquer coisa acessaria. Inclusive é o grande problema da indústria farmacêutica em encontrar soluções para o cérebro. Exemplo da depressão. A depressão não tem cura. Hoje o que a indústria farmacêutica oferece são atenuação dos sintomas, tal, mas você não tem um remédio que cure depressão. Vai curar, sim. Né? Então o cortisol, por uma questão química, ele consegue romper a barreira hematoencefálica, ele consegue acessar o teu cérebro. E quando ele acessa, uma coisa interessante, ele age no hipocampo, que é onde a gente busca as nossas memórias, é o nosso Google. Eu falo para minha memória, busca a capital do Brasil. Aí ele vai lá nas minhas memórias e traz. Ele mexe nesse lugar. Entendi. Por isso que quando a gente está nervoso, a gente tem branco. Trava. Na prova. Porra, eu sei isso aqui. Eu sei a capital do Brasil, mas por que eu não lembro? Por que na hora que eu vou falar em público eu não lembro? Então você vê que é um comportamento movido por uma química que alterou. Entendi. Você está com excesso de cortisol.
Olha só. Tendencialmente, se você vai fazer a prova e faz as questões mais fáceis, você baixa esse cortisol e aí você consegue fazer as outras. Entendi. Quando você vai falar em público... Já fica a dica aí. Ó. Eu sempre falo, vai falar em público, pega os 5 primeiros minutos, que é o tempo de metabolização, e fala qualquer bobeira. Ou que você domina você muito. Veio? Queria perguntar aqui, o que você hoje veio buscar aqui? Por exemplo, eu abro as Chamado quebra-gelo também, né? A minha palestra eu abro assim, o que é comunicação para você? Quero 3 voluntários. Aí a pessoa vem e fala uma coisa, o outro fala. Pronto, você já se estabilizou ali, passou. Teu cérebro entendeu que ali não tem. Tá tudo bem e você vai continuar. Então, basicamente, é o excesso de cortisol que trava a pessoa? Porque eu até te perguntar isso... Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Tá, porque até te perguntar isso de comunicação, porque eu treinei ao longo da minha carreira aí no mundo corporativo muitos executivos de empresas, né? E os caras, eu via o dia a dia, eles dominavam o assunto, mas muitas vezes chegava em público, parece que era outra pessoa. Por isso que eu chamo de destravar, né? O termo que eu uso. Só para fechar o tema que eu abri primeiro, assim, então o cortisol faz isso no hipocampo e o cortisol também faz isso nos neurônios dopaminérgicos. Ou seja, os neurônios que transportam dopamina. A dopamina, ela é o neurotransmissor da motivação. Certo. Então, se você fala assim, William, vamos lá em cima que tem um pudim na geladeira. A dopamina sobe. Quando eu levanto, me movimento e vou até o pudim, ela começa a descer. Ou seja, ela te pôs em marcha. Agora tá feito. Quando você tá comendo o pudim, já tá baixinho. E o segundo já não é o segundo pedaço, não é a mesma coisa mais, então. Isso, e a serotonina que sobe do bem-estar. Né? Então, quando você está fazendo uma ação prazerosa, a serotonina está alta e a dopamina já baixou. Amanhã, o que a minha dopamina vai buscar? O que a serotonina marcou. Essa é a lógica do vício. O cara usa a droga, é uma sensação deliciosa. Amanhã a dopamina quer de novo aquela sensação deliciosa. E isso aqui eu arrumo briga, provavelmente vai ter alguém xingando nos comentários nessa parte. Pô, mas vai falar ao vivo que droga é bom? Claro que é bom. A sensação é ótima. Já viu alguém viciado em carpir terreno no sol? Pois é. O cara fala, preciso de uma enxada. Preciso carpir um lote hoje. A mãe tem que esconder a enxada do cara que ele quer carpir um terreno. Não é descarregar um caminhão de cimento no sol. Não tem. Ninguém quer. Vicia porque o álcool, droga, pornografia, tudo isso é altamente prazeroso na hora do uso. E há um vínculo de eu uso e o prazer é imediato. Diferente da academia. Que você faz, já está melhorando o teu sistema, mas você só vai ver o resultado daqui 6 meses. Sim. Se você fizesse academia e ficasse trincadão na hora, todo mundo ia na academia. Eu iria. Porque seria... Então, o que o cortisol faz? O cortisol mata esse neurônio. Tá. O estresse crônico, porque a gente tem 2 tipos de estresse, né? Você tem um estresse, aquele estresse ali pico. Então, por exemplo, você está na rua, um pitbull se solta e vem te atacar. Você sai correndo, sobe no muro, se salvou. Esse cortisol que te põe para marchar, ele é um pico. Imagina que ele está aqui, ele faz assim, tô fora do perigo. Mas tem relação com medo aí. Sim, total. Né? Que é o que, quando a gente está naquele sistema de luta ou fuga, a gente dispara esse cortisol para pôr a gente para acordar. O cortisol, a adrenalina e tal. Você tem esse cortisol, então ele está normal agora, está normal. Tive um problema. Entrou um ladrão, um cachorro, um medo, um leão na selva, nos nossos antepassados. Pico, resolvi o problema, caiu, voltou ao normal. Legal. Só que nós temos o estresse crônico, que se acordou, ele dá pico e fica lá em cima. Boleto, chefe, burnout, trânsito, não aguento mais trabalhar nisso aqui, ele fica no alto. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a matar os teus neurônios de motivação, que é aquele que eu falei de buscar o pudim. E a hora que você fala, tem um pudim lá em cima, eu falo, não. Nem o pudim salva mais. Não quero mais pudim. E aí o que aumenta a dopamina? Droga, pornografia, álcool. E aí que a pessoa, quando está nessa fase, tendencialmente de tristeza, ela vai para um vício, porque aquilo regula a dopamina dela. Faz ela sentir de novo um bem-estar. Só que como é uma coisa exógena, ou seja, que você está botando de fora, metaboliza. Daqui a pouco passa. O cara usa o crack lá, dá 2 segundos de prazer. E passa. O que ele precisa?
De novo. Mais. De novo. Só que ele é autorregulável. Então, 1 grama já não atende mais. O sistema já se equilibrou. Aí precisa de 2, precisa de 5, 10, 15, até o cara ter overdose, se isso não para, né? Sim. Então, você vê que tem uma química correndo, uma regulação química que altera o comportamento. Então, essa ideia de que a mente é uma coisa que voa, que isso não existe. Não é tão poético assim, não né? Não é tão poético. De novo, se eu pegar uma seringa e conseguisse extrair a serotonina, eu colocaria uma pessoa em depressão no mesmo momento. Tá? Fechando esse assunto e abrindo o assunto que você me perguntou dos Sempre achei muito curioso isso. Diretores. Caras consagrados, assim, que às vezes não conseguiam, né? Colocar o conhecimento que ele tem mesmo para outras pessoas. Cara, se a gente se enterrar no assunto medo de falar em público, eu tenho medo de falar em público. Só que a gente precisa lembrar sempre do seguinte: o medo, ele é um efeito. Não adianta você curar o medo. Tá. É igual você curar febre. Tá. Você tá com febre, você vai lá e toma banho gelado, sua febre baixa. Legal. 10 minutos você tá com febre de novo. Porque é um efeito. Sim. Há uma causa. Se a gente abrir aqui um organograma e colocar aqui causas dessa coisa chamada medo de falar em público, quando eu pergunto para as pessoas, eu já pesquisei com milhares de pessoas, eu pergunto, mas por que você tem medo? Então eu boto ela para refletir. Tá, eu sei que você tem medo, você está com frio na barriga, você está com tremedeira, tá bom. Mas por medo do quê? Respostas que vêm. Medo de errar, medo de ser julgado e medo de não ser suficiente. Esses 3 aqui são campeões. Acho que mais de 95% das pessoas dão essas 3 respostas. Medo de errar, medo de não ser suficiente e medo de ser julgado pelas pessoas. Só que esses 3 pontos também são efeito. Há uma causa mais profunda, que por muitas vezes isso não é descoberto, por isso que as pessoas continuam não conseguindo, que é o medo da rejeição. Olha. O medo da rejeição é a causa do medo de falar em público. Tá. E aí quando a gente entende a nossa formação como humano, o ser humano é um bicho bem sem vergonha na natureza, né? A nossa anatomia, assim, a gente não corre mais rápido, a gente não luta mais forte, a gente não sobe na árvore melhor, a gente não nada melhor, a gente não voa melhor. Cara, né? O que sobrou? Nós somos um bicho ruim pra caramba. Se a gente tivesse no Campeonato Brasileiro, a gente tava ali quase se classificando pra Sul-Americana ali. Com muita luta. Não tá no rebaixamento, mas também não tá... A gente tá ali meio de tabela. E o que fez o ser humano ter um zoológico que tem leão dentro e o leão não tem um zoológico de humano? O que a gente tem que a gente consegue dominar um bicho mais forte que a gente? E não há casos disso na natureza. Se você tira o ser humano, não há casos. Sim. Ninguém Pode crer. consegue. Tem uma cadeia que nunca mudou. De milhões de anos a cadeia é igual. Um dos pontos que fizeram isso foi a nossa capacidade de formar grandes grupos. Então você começa a entender assim. Eu contra um leão, a minha chance de sobrevivência é praticamente 0. Pode ter aconteceu, rolou uma pedra e pegou no leão e me salvou. O leão estava num dia ruim. Mas a chance, a probabilidade, a estatística de eu conseguir me salvar daquilo é praticamente 0. 50 leões contra 50 seres humanos, o leão se lascou, cara. Não dá para ele. Porque eu falo assim, Fernando, você vai lá e vai chamar o leão, ele vai correr. Só que no chão tem um buraco e ele vai cair na armadilha e a corda puxa. Então, estrategicamente, em grupo, e quanto maior o grupo a gente consegue ter mais sucesso, quanto maior o grupo eu tenho mais sucesso. Então, a capacidade humana de formar grupo com milhões, até com bilhões de pessoas, se a gente for pensar... Não, isso explica muita coisa. Nós conseguimos sobreviver na natureza. Então, nosso cérebro fez uma ideia mais ou menos assim. Quando eu estou em grupo, quando eu faço parte do grupo, eu sobrevivo. Tá. O que é o contrário disso? Quando eu estou sozinho, quando eu sou rejeitado, eu morro. Eu falo que tem os 3 Fs da evolução humana. Primeiro foi o fogo. A partir do momento que a gente começou a cozinhar a comida,
Você compra uma picanha de R$300 o quilo e morde, ela é ruim, é dura. Só é boa porque assa. Sim. A Suzana Herculano Rosel, que é uma neurocientista brasileira, que contou quantos neurônios a gente tinha, né? Tem uma teoria que o fogo foi o que evoluiu o nosso cérebro para o Homo sapiens. Tá. Porque a partir do momento que o intestino não precisava mais de energia para queimar aquela carne crua, sobrou uma energia. Para onde foi? Para o cérebro. Tá. Então a teoria dela é essa. Então foi o fogo, a fome. A fome fez a gente buscar, povoar o mundo, explorar. E o terceiro F é a fofoca. Ah, é? Ou seja, o que o grupo pensa de mim é importante para minha sobrevivência. Olha. Porque se o meu grupo falar assim, esse cara não é confiável, tira ele fora, eu vou pôr sozinho para a floresta. E aí, como é que eu sobrevivo? Fudeu. Não dá, não tenho força, não tenho capacidade, não tenho estrutura, não tenho nada. E aí isso foi gravado no nosso DNA por milhares ou milhões de gerações. E isso está sendo trazido para o nosso DNA. Então, por exemplo, aí às vezes eu falo isso, pessoal, pô, William, mas será que sobreviver e falar em público tem a ver? Tem. E de novo, vamos testar. Bora botar para testar. Se você tá de frente com um perigo real de morrer, um ladrão tá com a arma na tua cabeça, como que o teu corpo reage? Vou começar aqui. Treme a perna. Treme a perna, você fica paralisado. Você fica paralisado, você tem confusão mental, teu batimento cardíaco aumenta, tua mão sua. Beleza. Vou pegar todas essas respostas que a gente deu e vou trocar a pergunta. O que acontece quando uma pessoa tem medo de falar em público? Tudo isso. Confusão mental, boca seca, tremedeira. Porque pro sistema eu falar com essas pessoas me traz um risco de ser rejeitado. E ao ser rejeitado por um grupo, ou seja, o grupo fala, esse cara é um burro, tá falando besteira. Ao ser rejeitado pelo grupo, eu tenho risco de ficar sozinho. E ficar sozinho significa morrer. E o nosso sistema emocional, eu gosto de dizer que ele é míope. Para ele, leão, onça e leopardo é a mesma coisa. É perigo, pá, ativa. Sim. Né? Para ele, arma de brinquedo e arma real é perigo. É. O Joseph Ledoux, que é um dos, talvez o cara que mais entende de emoção, tem um livro chamado Cérebro Emocional. É muito bom esse livro. Ele é professor da Universidade de Nova York. Ele diz o seguinte, é melhor você confundir uma cobra com um galho do que um galho com uma cobra. Pode crer. Se você olhar um galho e pular e falar, caramba, você fala... Putz, mano. Era um galho. Legal, você tá vivo. Aquele que confundiu o contrário, ele falou assim, um galho, vou pegar. Uau. E a cobra picou, morreu. Não se reproduziu. Pode crer. Então, o que a gente veio trazendo na nossa evolução foi isso. Então, ao momento que você tem medo da rejeição, você evita falar em público. Porque você fala, se eu ficar quieto, a minha chance de rejeição baixa. Tem aquela frase do Chaves... É melhor alguém achar que você é um idiota do que você falar e ele ter certeza. Exatamente. Né? Então, de você vai lá e se expõe e aí alguém te xinga e tal. Só que falar em público tem um lado oposto. Nós estamos nos colocando em risco aqui. Sim. Era melhor a gente não falar nada, porque vai que a gente fala uma besteira. Só que tem um outro lado. A pessoa que está depressiva agora, que assiste a nossa conversa, fala, putz, consegui uma luz. Aí vira contribuição. Quando eu contribuo, as pessoas me trazem um feedback de contribuição, eu estou contribuindo para o meu grupo. Se eu sou o cara que caça e trago carne para o grupo se alimentar, qual a chance desse grupo me rejeitar? Então, assim, tem o outro lado. Existe o risco, mas se eu contribuo com o grupo, existe... essa questão de você ser aceito. Né? Então, por mais que, eu sempre digo assim, o altruísmo, a contribuição com as pessoas, ela também é um ato de amor próprio. Tá. Eu me sinto importante, eu me sinto parte. Né? Aquele adolescente que não se sente parte da família, por exemplo, ele pode entrar no estado de depressão por não se sentir parte. Fazer parte do grupo é essencial para a nossa existência. Então, quando você fala assim, pô, passou por questões aí emocionais na sua vida e falou, vou transformar isso num podcast. O teu risco de fazer besteira nisso, de falar uma coisa que não deve aqui, existe. Claro. Só que tem o outro lado.
que existe, é igual a gente apostar, botar dinheiro na bolsa. Pode ser que aquela ação amanhã não exista, mas pode ser que ela cresça. É verdade. Então é a gente botar para jogo. E aí, quando eu começo a contribuir com as pessoas, e hoje eu tenho a honra e a felicidade de receber mensagens diárias de pessoas. Pô, você me tirou de uma depressão, você me ajudou a falar em público, você me ajudou a comunicar com meu filho, adolescente, né? Você me ajudou a passar no TCC, sei lá, alguma coisa. Aí a sua dopamina aumenta, o que eu quero fazer? Eu quero ir mais. Eu quero ir em mais podcasts, eu quero falar com mais pessoas, eu quero fazer mais vídeos, eu quero fazer mais disso. Então, hoje, falar em público, igual fui lá nessa universidade, tinha 400 pessoas assistindo. Aquela coisa que você não quer que acabe, né? Não quero. E eu fico nervoso, tá? Antes, frio na barriga, coração dispara, boca seca. Mesma coisa que a primeira vez. Isso é normal, é bom que tenha. Normal é o sistema. Quer dizer que você tá vivo, né? Isso. Eu sempre falo, se não fizer isso, vai pro hospital que o sistema parou. Entendi. O alarme, né? Então, assim, eu sinto esse nervosismo. Mas o propósito que existe é assim... Nossa, eu tô sentindo porque vai vir uma coisa boa. Você começa a conectar aquela sensação de coração batendo e tal, nossa, quando acontece isso, vem coisa boa na sequência. E aí você poder fazer uma coisa incrível. Então, esses diretores, essas pessoas, o que elas desenvolveram um conteúdo, um aprendizado, só que o medo delas falarem e serem rejeitadas, ou imagina o cara que ele não acredita nele. Tá. Ele, não sei se eu sou tão bom aí. Só que ele acerta, ele fala assim, pessoal, comprei aqui a ação da empresa X. A ação da empresa X explode 50 vezes, aí todo mundo pira no cara e tal. Esse é o cara. Mas ele fala pra ele assim, eu não sou isso aí. Eu não acredito em mim. Eu não me conheço. Pra que ele vai se expor e perder esse carinho? Então ele fica vivendo dos louros daquele acerto do passado. Você conversa com uma pessoa idosa. O que é normal de uma pessoa idosa fazer? Contar quando ela era jovem, quando ela era forte. Tudo era baseado no passado, né? Por quê? Porque que parte é mais legal? Quando eu era jovem eu produzia ou hoje que eu dependo, certeza. Que eu não tenho força, que eu tô com problema de saúde? Então aí a gente começa a entrar nos vieses, que é aquela coisa assim, no meu tempo era melhor. Na minha época, toda frase começa assim, né? Não era melhor. Não era. Evidência. Há 30 anos atrás, você tinha doenças que hoje a medicina dá risada e matava. Quando você assiste filme da Idade Média, o cara cortava o pé e morria. Não era Já melhor. era. Não é. Né? A dificuldade. Esses dias a minha namorada teve uma crise de vesícula. Tá. Cara, fez uma cirurgia que, de verdade, uma unha encravada é pior do que... Minha mulher teve recentemente super simples, né, cara? Tipo, bobo. A medicina ri. Isso matava gente há 100 anos atrás, morria. A pessoa tinha uma crise dessa, era esperar morrer. Né? Então, o mundo vai ficando melhor. Chega hoje para uma criança de 8 anos, 7 anos e fala uma frase racista para você ver. Ela te corrige na hora. O mundo está pior por causa disso? Hoje uma criança entra no carro e bota o cinto. Automaticamente. Ninguém precisa falar para ela. Ela entra. Porque ela já nasceu nesse lugar. É a mil maravilhas, o mundo é... Não. E lá na frente vai estar melhor também. É porque o mundo é mais fácil de viver, né? Com internet é mais fácil que sem internet. Com eletricidade é mais fácil que sem eletricidade. Eu estava vendo um filme essa semana chamado Guerra das Correntes, que conta a história do Thomas Edison e do Tesla. Legal. Que legal. Que o Tesla queria fazer a corrente alternada e o Edison queria fazer a corrente contínua. E a corrente alternada começou a ganhar um sucesso e o Thomas Edison, para botar medo na população, para trabalhar com... O argumento dele era que era perigoso, ele colocava corrente alternada num elefante e dava um choque e matava. O elefante fazia assim, ó, bum. Meu Deus. Eu falava, cara, se faz isso no elefante, imagina em mim. Então, um dia, Fernando, o interruptor de tomada foi um tabu para a população. Porque é o desconhecido. Hoje,
para nós que nascemos num mundo que a eletricidade já estava aqui, eu não sei você, mas eu nunca passei um dia sem eletricidade, sem geladeira, e sem quando banheiro. acaba a luz de casa a gente fica louco, né? Exato. Então isso um dia foi tabu, para nós não é. Então como que eu cobro uma criança que para ela internet, Google, chamada de vídeo, é normal, sempre teve. Nós assistíamos o Jetsons lá e falava, mano, isso não existe. O cara conversar com a tela, isso nunca vai acontecer. É só no desenho. Coisa, né, cara? A gente nem percebe às vezes. Minha irmã mora em Dubai. Eu falo com a minha irmã mais quando ela morava no quarto do lado. Nós dormíamos um no lado do outro. Hoje você fala mais com ela? Hoje eu falo mais com ela. Agora, fala assim, tô aqui no podcast, como tá em Dubai? Tá... Gratuito praticamente, né? Fácil. Então assim, o mundo vai melhorando. E abrir essa questão do mundo melhorando, mas para dizer assim, aquele profissional que está com medo de se expressar, não tem, por exemplo, um curso de oratória para essa pessoa não resolve. Tá. Porque não é o tom de voz. Como que ela começa, então, a destravar? Primeira coisa, o que ela contribui? Para quem que você está falando? Qual que é o teu propósito? Quem que você está ajudando? Porque se você ficar pensando, vão me julgar. Vou usar o exemplo daqui novamente. Tem gente que vai assistir esse conteúdo e fala assim, mano, esses caras são mó trouxa, falou. E dá um dislike. Tem o podcast do Bola lá, que ele fala, se der o dislike, o caminhão vai te atropelar e tal. Não dê dislike no nosso podcast. Só que eu não tô falando pra essa pessoa. Eu tô falando pra aquela pessoa que tá com um problema e que tá assistindo e tá falando assim, cara, isso... Isso muitas vezes as pessoas não entendem, né, cara? Tá fazendo muito sentido. E eu aprendi isso de uma forma muito difícil, que foi o seguinte... A minha rede, ela não foi construída devagarzinho. Entrou entrou 1.000, aconteceu. Era assim, eu virei o ano com 11 mil seguidores. Aí um dia eu estava na Itália, postei um vídeo e fui dormir. E a Itália tem 4 horas de diferença. Então, sei lá, era meia-noite, aqui era 8 da noite. Postei o vídeo. Desligou. E fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, tinha 400 mil visualizações o vídeo. Curioso, sobre o que era? Era um vídeo que eu estava falando o seguinte... Uma mãe veio me perguntar na escola sobre o filho que não queria tomar banho. E ela falou, eu falo para ele todo dia que ele tem que tomar banho, 14 anos. E ele não toma. Ele não quer tomar banho, tem que pôr na porrada o moleque dentro para tomar banho. Eu falei, mas quem falou que tem que tomar banho? Mas falou, tem que tomar. Eu falei, não existe. E onde está essa lei? Não quer tomar banho, deixa. Só que ele precisa sentir as consequências. Tá. Falei, deixa ele 3 dias sem banho e vamos fazer um teste. Aí largou. Pezão sujo, mas não troco. Não troco, deixa ferver. Começou a chegar na escola. O que aconteceu? Mano, tá fedendo, sai de perto, as menininhas rindo dele e tal. Toma 3 banhos agora. Agora tem que tirar do banho. Então, assim, é expor de forma controlada. Meu filho quer usar droga, vou deixar ele usar droga só pra ver. Não é assim. De novo, extremo, dubiedade. Agora, o banho, ele precisa entender o que é, né? E o vídeo foi sobre isso. Tá. Cara, esse vídeo estourou. Esse vídeo chegou a 1,5 milhão de visualizações. Caralho. Só que conforme foi chegando gente, um outro vídeo estourou na sequência, que deu 2,5 milhões, e um outro vídeo estourou na sequência, deu 7 milhões. Que animal, E aí, de 11, eu fui para 100 em 2 meses. Que legal, cara. Foi uma coisa orgânica, tudo assim acontecendo. Quando você tem esse número de pessoas, então a gente está falando aí de quase 90 mil pessoas que chegaram, fora as que passaram, né? Sim. Vem de tudo, cara. Vem pessoas incríveis, vem pessoas... tive assim, a honra de conhecer e conheço todo dia pessoas incríveis. Vem pessoas famosas, sabe? A Graciane Barbosa começou a me seguir e conversa comigo. Eu falo, cara, é surreal, né? Eu tô falando com a mulher da televisão, a mulher famosa, né? O França, que era atacante do São Paulo. Sei, pô, sou São Paulino. Eu também, então. Que bom. Ih, o podcast vai durar aqui. Eu troco ideia com o França. Que legal, cara. Eu falo, cara, o França, mano, eu era moleque. Então fala pra ele ver esse podcast. Não, já era, já vou mandar o corte pra ele. E o França tem um canal muito legal porque ele faz o seguinte, os caras erram gol e aí ele comenta em cima. Ele comenta e mostra o mesmo lance. Olha sei lá, o cara driblou o goleiro e chutou pra fora. Aí ele mostra o lance dele e fala, brother, ele mora no Japão e tal. Acabou ficando lá, né? Um grande salve pro França, né? Grande, me fez muito feliz. Em 98 acabou com o Corinthians, lá ele e o Raí e tal.
Vou depois tirar o corte aqui e mandar pro França e falar para ele mandar um salve pro Fernando Tricolor. Isso aí. Então, assim, é surreal. Só que, meu irmão, vem cada lixo. Eu sei. Na proporção menor, a gente já está enfrentando isso, cara. Só que olha como é interessante. Se eu tivesse que te dar uma proporção aqui do quanto é lixo e quanto é legal, é 99-1. Só que 1%, às vezes... é barulhento. O cara chega lá, assim, vou usar data vênia, como dizem os advogados, com todo respeito a quem está nos ouvindo, o cara fala que vai reticências minha mãe. O cara entra e digita isso, de graça. Eu nem briguei com ele. E tem coisas que eu posiciono, eu dou um posicionamento técnico ali. Então, por exemplo, campanha política, época de não sei o quê. Eu não entro, porque eu não sei. Eu tenho as minhas opiniões. É minha opinião. Não serve pra nada. Não é pra isso que também você tá falando ali. Eu não sou um estudante de político para dar um argumento técnico. Então, essas coisas eu não entro. Agora, por exemplo, comportamento adolescente e infantil, que é onde eu debruço os meus estudos. Eu tenho argumento científico para entrar na discussão. Então, por exemplo, se eu fizer um vídeo falando que bater em criança, além de não dar o resultado esperado, piora, bicho, é declarar guerra. Daí a pessoa fala, eu apanhei, tô aqui, tá tudo bem, cresci. Eu falo, apanhou e tá aqui enchendo o saco no comentário, sem educação. Tá vendo como que não foi bom? E outra, eu apanhei e sobrevivi. Você quer mesmo que o teu filho sobreviva? Se para você o teu filho sobreviver já tá bom? Então, assim, não se deve bater não existe um argumento que vai favorável. Quando eu dou um tapa numa criança, ela melhora. Em nenhum aspecto. Só que aí eu tô baseado e eu entro na discussão. Sim. Cara, os caras xingam, velho. Os caras entram, coisa, né, cara? Regaça, faz um barulho. Às vezes entra no Instagram da minha namorada, xinga tudo. O negócio é xingar. Só que essa pessoa é o seguinte, no começo eu fiquei desesperado, no primeiro hate brabo, assim, que foi. Meu primeiro hate, cara, por incrível que pareça, foi com um professor. É mesmo? Eu sou professor. Minha mãe foi professora da escola pública. Mas um professor que você não conhecia? Não, professores. Eu não tá. sei se pegaram meu vídeo e colocaram num grupo. Entendi. Eu não sei o que aconteceu. Foi um ponto que eu falava o seguinte, que eu falava que dentro da sala de aula, o professor tem que cativar, tem que querer ensinar o aluno, tem que amar aquilo ali. Né? Ser professor é uma vocação. Aí vem um cara lá e fala assim, mas aí você quer dizer que o professor não tem que ganhar bem. Ô asno. Aonde eu falei isso, A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Então, assim, ser bombeiro e enfrentar um prédio pegando fogo não é para todo mundo. Ser um policial, ser um enfermeiro, chega uma pessoa com a fratura exposta, com a barriga aberta, a pessoa é como se ela estivesse comendo um hot dog para ela. Tá bom, vamos fechar. Cara, isso é vocação. O que não quer dizer que o enfermeiro não tem que ganhar muito bem, o policial não tem que ganhar muito bem, o professor. Para mim, professor, piso salarial 20 pau por mês. Professor da escola pública. Mas tem que ter vocação. Se você acha que ensinar é dar matéria, você está na profissão errada. Rapaz! Arrumou uma... E assim, ó, Terceira Guerra Mundial. Milhares de professores concordando. Só que outros milhares, em menor quantidade, só que mais barulhenta, xingando. Xingando. Inclusive, esse vídeo dos professores está pinned, como chama? Tá fixado. Fixado. Tá fixado lá no meu Instagram. Quem tiver curiosidade, entra. É o primeiro vídeo que tá fixado, entra nos comentários. Xingamento, cara. Xingamento. Só que, de novo, aquilo me assustou muito. Falei, cara, nunca aconteceu isso. Ameaça. Tá no meu inbox ameaçar. Vou te pegar. Coisa louco, cara. Dia que você estiver dando a palestra, quero ver. E aí, aquilo me assustou. Só que eu comecei a entender assim, cara, o vídeo só tem sucesso porque fica esse fervor. Todos os vídeos que explodiram, tem gente xingando. Então hoje, quando eu boto um negócio e começa xingamento, eu falo, esse vai dar bom. Só que aí é o lado que você olha. Eu posso pensar assim, estou produzindo um conteúdo, estou trazendo hater, ruim, não quero fazer. Ou estou produzindo conteúdo, estou trazendo hater, o que me traz muita gente boa. Porque o algoritmo espalha para muita gente. Então vem aluno, vem gente que compra o meu produto, que compra o meu curso, que compra a minha plataforma, que é gentil.
E aqui eu não estou falando de discordar. Pessoa que não concorda comigo. Tem gente que fala assim, William, eu acho que dentro da minha casa, eu acho que uma palmadinha é legal. E eu falo, cara, o filho é teu. Cria do jeito que você quiser. Tudo bem, obrigado por contribuir na discussão. Isso é bem diferente, né? Não o cara que xinga minha mãe, que vai me matar, que eu sou um idiota, que não sei o quê. Então, assim, é muito louco. E a maioria dessas pessoas fazem isso porque estão no ambiente da internet, né? No cara a cara, se você fala de novo o que você falou comigo lá, a pessoa, o quê? O que eu falei? Tanto que eu nunca tive hate em palestra, na rua. Alguém, felizmente, eu tô no metrô, cara, alguém vem e fala, eu conheço você. Que legal. Tá, tira uma foto, é surreal, assim, né? Então nunca teve isso. Esses dias eu entrei numa discussão com um cara e ele tava muito ofensivo e tal, não sei o quê. E aí a gente morava numa região muito próxima. E é uma região de periferia e tal. E eu falei pra ele assim, meu irmão, sei que você tá falando aqui onde a gente mora, você sabe que os caras pegam, né? E aí ele xingando, eu falei assim, eu quero ver se você é homem de falar isso na minha cara. Escrevi lá pra ele. Porque eu tô te tratando com educação. Você que tá xingando. Mas eu quero ver você falar isso na minha cara. Até hoje, né? Estamos esperando a resposta dele. Não claro, fala. Não fala. É. Entendeu? De novo, eu não tenho problema com quem discorda. Discordou, normal, troca ideia. É igual, a gente torce pro São Paulo, eu torce pro Corinthians. Legal, obrigado, boa. Segue a vida. Agora, vamos bater na pessoa porque ela torce pro outro time, porque ela tem outra posição política. É outra coisa, né? Nossa, é loucura. E agora... E política também, só para fechar esse ponto. Nossa, isso eu imagino também. Se eu postar essa água agora, assim, estou bebendo água aqui com o Fernando. Alguém vai falar do Bolsonaro e alguém vai falar do Lula. Vai, certeza. Tudo. Pode postar o seu cachorro, o céu, tô viajando. Alguém fala do Bolsonaro e alguém fala do Lula. Tudo, né? Polarizado, cara. Impressionante. Incrível. E deixa eu te falar, e você comentou um pouco aí, né, de como falar com os nossos filhos, né, adolescente, criança. Como que você se encontrou aí querendo estudar mais sobre isso? E dá algumas dicas, principalmente nessa fase de adolescência, você citou o exemplo, né? É um jeito diferente mesmo de falar com o cara que é adolescente, o filho que é adolescente na nossa casa, né? Não é... A gente acha que sempre vai ser aquele filhinho do colo e tudo mais, mas, muda muita coisa na criança, os hormônios e tudo mais, né? Como lidar com isso, meu? Total. Eu falo assim, ó. A adolescência é uma deficiência mental. Por mais que a frase é pesada... Você deve ter sido xingado por isso também. Sim, bastante. Mas eu falo pro adolescente. Eu falo, ouve a teoria pra gente trabalhar junto. Deficiência... é uma coisa que não é eficiente. Ou ela é eficiente, ela cumpre com a função, ou ela é deficiente. Nós temos uma área, por isso até que eu trouxe meus apetrechos aqui. Vamos, gostamos. Nós temos uma área. Essa aqui é a neurótica. É neurótica? Bem-vinda aí ao podcast. A neurótica. Ela quer água, alguma tá coisa? Aqui. Marina, é essa câmera? Isso. Aqui, ó, a neurótica. A neurótica é um modelo de um neurônio, ok? Então, nós temos 86 bilhões... Olha uma aranha descendo aqui. Você tá vendo? Olha, tô vendo. Dá pra pegar na câmera aí, mas tá pegando? Ela tá bem aqui, ó. Que doido, cara. Que coisa boa. Tá interessado, deixa ela aí, né? Sim, deixa. Então é o seguinte, nós temos 86 bilhões de neurônios como esse aqui. Tá. E eles têm conexão entre várias partes. O neurônio, ele é imagina que o neurônio é um cabo. Então ele liga a parte emocional com a racional, ele liga a parte motora com a parte emocional. Então, por exemplo, por que uma pessoa está nervosa, ela quer bater? Ela quer dar porrada, quer quebrar as coisas. E quando você quebra, passa. Então, assim, você vê que o movimento reduz o cortisol. Sim. Então, um dia que você aí tá muito bravo, entra no seu quarto, cata, soca o travesseiro, regaça, que o teu cortisol vai baixar. É um movimento. Porque evolutivamente isso faz sentido. Tá. Nós temos atrás da nossa testa aqui uma área chamada córtex pré-frontal. Tá. Então, o córtex pré-frontal, fazendo um resumo muito rápido aqui, ele é o CEO do cérebro. Ele é aquela parte racional, é aquela parte que toma decisões, que entende o que está acontecendo. É aquela parte que diferencia uma pistola
uma arma de uma arminha de água. É a parte... O nosso emocional é meio míope. Ele fala, mano, não dá tempo de ficar tomando decisão. A gente tem que tomar decisão rápido. Senão eu morro. E o racional aqui é, não, peraí. É a mesma coisa assim, ó. Você olha duas pessoas dando porrada uma na outra. Se é na rua uma briga é uma coisa, se é um esporte é outra. É legalizado duas pessoas se socarem até abrir a cara de sangue. E tipo, tá tudo bem. Para um animal isso não existe. Vamos só na zoeira. Não tem essa convenção, né? Só lutar na zoeira. Então, o córtex pré-frontal, ele tem 3 papéis muito importantes. Tomada de decisão, tem vários papéis, mas eu quero destacar 3 para responder isso para você. Tomada de decisão, decidir, eu vou ser engenheiro ou vou ser médico? Eu vou pela rua de trás ou pela rua da frente? Eu vou estudar ou vou trabalhar? Eu vou morar na minha mãe ou vou morar em outro lugar? Então, tomar uma decisão. Gestão de tempo. Futuro, presente, o que passou, o que vai vir, projetos de longo prazo, córtex pré-frontal. E inibição de comportamento. Já teve vontade de catar alguém pelo pescoço e quebrar, mas aí você lembrou que você está na empresa. E que é o teu chefe, o que você quer pegar no pescoço, inclusive. E aí você não pega. Por que você não pega? Porque o teu córtex pré-frontal falou, mano, aqui não é lugar, isso não é a melhor forma. Ele fez um cálculo de custo-benefício. Então, assim, um leão que se sente acuado, ele não tem essa análise. Ele ataca. Um cachorro, um gato, sei lá. Beleza? Essas 3 fases. Com quantos anos fica pronto o córtex pré-frontal? Aí que vem a resposta. Por volta de 25. É mesmo, cara? Por volta de 25. Então, assim, o teu filho, que você acha marmanjão porque ele calça 42, tem bigode, que tem 14 anos, teu filho tá no leite, cheirando a leitinho ainda, leitinho ainda. Que coisa interessante, cara. E aí, qual que é o papel do adulto na formação humana? É terceirizar esse córtex pré-frontal. Então, você não tem, eu vou te emprestar o meu, porque eu sou teu pai, eu sou teu professor, eu sou o teu avô. Então, eu terceirizo para quem não tem ainda. Então, eu gosto de dizer para os pais o seguinte: pensa no teu filho como um carro que está andando numa rodovia com 4 faixas. Tá. Se ele andar na faixa 1 ou na faixa 2, não muda nada. Igual o menino do banho. O menino do banho, ele tá na faixa 1, ele fala, não, tá lá na faixa 2 eu não tô lá. Deixa. No jeito dele lá. Agora, se o teu filho vai usar droga, você tem que ser o guarda-reio. Se ele vai desbarrancar, você é o guarda-reio. Você não daqui para cá, você não sai. Então tem 3 pontos que eu falo para os pais assim. E aqui eu não tô falando de criação. Eu não tenho filho. Eu vou ensinar alguém. Isso eu nunca fiz. E outro ponto. Criação de um filho não há regra. Porque tem valores pessoais, tem religião, tudo tem cultura. Isso, Não tem pega esse PDF Manual. E siga. Não existe. O que eu estou falando aqui é de comunicação. Então, assim, 3 pontos que eu gosto de falar com relação a crianças e adolescentes. Amor. Aquela criança se sentir amada, se sentir importante. Né? Estímulo. Ela fazer, ela desenvolver. Você mostrar para ela que ela é capaz. Mas eu não consigo fazer isso. Então não tem. Você consegue. Quem falou que você não consegue? Criança, por exemplo, que pega um negócio de vidro. A mãe, mano, pelo amor de Deus, não encosta nisso. Pega, ensina, segura com as 2 mãos, faz. Quando ela fizer aquilo, ela vai se sentir importante. Amor, estímulo e limite. Mano, até aqui você vai. Daqui para frente você não entra não, mano. Você vai arrumar um problema ali. Porque é hora do adulto se posicionar. Só que nós temos essa análise de até onde dá para ir. A criança e o adolescente não tem. Então o que a criança faz? A criança, ela aprende. Pega uma criança de 5 anos, põe na Alemanha e 6 meses está falando alemão fluente. A criança aprende tudo. Absorve tudo rápido. Porque ela tem muito mais neurônios do que um adulto. Por volta dos 7, 8 anos, ela tem um processo chamado poda neural. O cérebro pega os neurônios que estão sendo usados e os neurônios que não estão sendo usados ele elimina, porque é uma questão de energética, gestão energética. Aí você pensa o seguinte: uma criança de 7 anos que mora numa casa com uma boa família, come bem, frequenta boa escola, tem amor, tem carinho, tem amparo, e uma criança pobre que está vendo o tráfico na porta da casa dela,
o pai é nóia, a mãe roubou, o pai tá preso, a mãe realidade abandonou. Totalmente diferente. O que acontece nessa poda neural dessas duas crianças? O que ela guarda? Uma criança guarda, o mundo é perigoso, eu preciso me proteger, e a outra, o mundo é legal, vamos pra frente. Então essa formação da primeira infância é incrível. E até é fruto de formar uma série de desigualdades também, de certa forma, né? Total. Por quê? Porque é um ciclo, né? A pessoa é pobre, ela passou por aquela situação, aí ela se uniu a uma outra pessoa daquela mesma situação, aí ela teve um filho que vive naquela mesma situação e se perpetua. Enquanto a elite, vamos dizer assim, o cara já não, o cara tem que se preocupar se ele vai comer. Chamada bolha, né? Que a gente chama. Exatamente. Então é igual quando, né? Às vezes, a gente o pobre, não sei o que, eu falo assim, cara, é o seguinte, você e provavelmente a maioria das pessoas que estão nos assistindo, você não está preocupado se vai ter comida amanhã. Mas tem muita gente no Brasil que não sabe se vai comer hoje à noite. Tá no corre para conseguir, né? Então, assim, eu não posso botar essas duas pessoas em pé de igualdade para disputar uma vaga. Eu tive uma empresa de terceirização, de portaria, limpeza e tal. Tá. Cara, eu tinha funcionário que pedia R$2 de adiantamento. Caramba. R$2. Comprar um... R$2. R$2 a gente dá. O cara pede na rua ali, uma pessoa, a gente dá R$2. O cara pediu R$2. Eu já tive caso de pedir para um funcionário cobrir um posto. Porteiro, faltou um porteiro, você pode cobrir? Ele fala, posso, mas eu não tenho 4h40 para pegar o trem, o ônibus. Você manda aqui um Pix para mim para eu poder pegar. R$4. Que loucura, cara. Então, assim, não dá para botar... a gente tem que entender esse contexto social. Então, assim, a criança, ela ali até os 7, 8, ela começa. Daqui a pouco, essa criança passa por uma fase de pré-adolescência, que é essa adaptação. Ela vai fazer uma troca, que é normalmente onde a criança começa a entender... É aquela fase ruim que você começa a perceber que seus pais não são perfeitos. Puta, meu pai chora, cara. Meu pai é o herói. Com 7, 8 anos? Sabe tudo, meu pai, mas agora eu tô me ligando que ele não sabe tudo. Que ele não sabe todas as coisas. Que minha mãe não resolve todos os problemas. Aí ele vai fazendo aquela transição. Normalmente nessa transição da pré-adolescência, onde, por exemplo, a menina menstrua, o menino começa, a voz fica rouca, ele vai ali dos 10, 11, ali onde começa a fazer. Para a neurociência, um ser humano é adolescente quando ele começa, ele se reproduz. Né? A menina que menstrua, o menino que ejacula. Então ali ela é considerada adolescente. O que o adolescente faz? A criança aprende, o adolescente testa. Tudo isso que eu aprendi agora que eu vou testar. Aí, os pais já não são mais a referência. A referência é o grupo. Então, por exemplo, você tem uma criança pequena, está na escola chamada de cabeção. Cabeção, tá? Seu filho chega lá chorando. Não, pai, fala, não é cabeção, cabecinha é bonita. Ah, tá bom. Para a criança, aquele acolhimento é suficiente. Agora, para o adolescente, se ele é chamado de magrelo, e ele chega em casa e fala, não, filho, você não é magrelo. Não, você não sabe nada. Porque a opinião do grupo, porque veja, ele está indo explorar o mundo, ele vai fazer isso. Só que na exploração, se eu, que sou o adulto, não coloco limite do tipo, eu vou pôr o limite lá naquela parede. Daqui até lá, meu irmão, explora tudo o que você quiser. Ali não. Dali você não passa. Porque é o momento que eu coloco o limite. O que é esse limite? Você pode dar um dinheiro para o teu filho, adolescente, e deixar ele fazer uma gestão. Agora, ele gastou tudo e você dá mais. Ou ele fez uma coisa errada na escola, você vai lá e você é delegado, você é presidente de uma empresa, você vai lá e dá uma carteirada. Eu vou falar lá com a diretora. Se você não fizer isso com meu filho, eu tiro ele dessa escola. Nossa, rola isso muito, hein? Nossa, muito, muito. Eu dentro da sala de aula, como professor, vários casos. Só que a gente vai treinando, né? Então, quando vem uns casos assim, eu boto eu falo pro pai, talvez não te ensinaram na adolescência, mas eu vou te falar aqui. É a sua responsa. Você quer? Vambora. Vamos fazer do jeito que você quer. Só que você está ciente. Sabe quando você vai entrar no site, ele fala assim, estou ciente e quero continuar, sabe? Sim. Eu aceito você clica ali os cookies. Isso, então. Você aceita os cookies, meu irmão. Meu filho é teu, segura. Para mim não tem problema nenhum. E, Fernando, assim, quanto mais você bota limite no adolescente, mais ele te ama.
Eu tenho aluno, cara. É muito... E aqui eu não estou dizendo assim, nossa, como eu sou bonzão e eu sei as coisas. Eu estou falando de comportamentos que acontecem. Seus alunos têm qual idade, mais ou menos? Vai de... Porque assim, eu dou aula na escola de ensino médio e na faculdade nos primeiros anos. Então ele vai ali de 14, 15 até 22 ali. O grande volume, né? Eu dou aula para adulto. Tal. Às vezes e no colégio, aula do quê especificamente? Aula de neurocomunicação. Que legal que tem porque isso na escola, cara. As escolas vão... Pô, porque na nossa época não tinha isso. Não tinha. Você entende? Não tinha, cara. Você fica lá decorando privilégio, cara. Fórmula de Bhaskara, não sei o quê, o rio que fica do lado direito do Amazonas, essas coisas, né? Tratado de Tordesilhas. Que ainda tem, Mesopotâmia, né? Ainda tem, só que hoje a escola, existem diretrizes hoje do Ministério da Educação que você tem que fazer aulas sociais, questões sociais. Legal, então cara. você põe... gestão financeira, muito bom. Comunicação, um monte de coisa. Cara, na minha aula é assim, por exemplo, pode mexer no celular, pode não sei o quê, mas, por exemplo, não pode falar. Eu tenho TDAH, cara. Se eu tô dando aula 1, 2, conversa ali, eu me perco inteiro. Então é um combinado. Eu falo pra você, você não quer ver aula? Senta no fundo, abre o teu celular, dorme. Não tem problema. Mas não atrapalha. O que acontece? Eles assistem a aula. Você deixa o aluno mexer no celular, ele não mexe. É uma matemática, porque o adolescente, assim, para ele, só é legal se não pode. Proibido mexer no celular. Então se eu mexer, eu vou ser o maioral. Você constrói quase que um limite reverso, né, cara? Coisa louca. Só que é assim, diretora quer meter a suspensão no aluno. Que ele quebrou um negócio lá e tal. Eu vou lá na diretora e dou uma arredondada. Diretora, o menino é bom, Aí eu chego nele e falo, você viu lá, né? Eu comprei a tua briga. Eu já aconteceu o problema, por exemplo, uma vez eu tinha um aluno trans. Então, no nome da chamada era um nome feminino e era um menino que estava na sala de aula. E aí ele me disse o seguinte, é porque eu ainda não consegui fazer a transição. Era já na universidade, era maior de idade esse aluno, né? Eu cheguei e falei assim, que nome você quer ser chamado? Aí eu vou dar um nome fictício aqui, João. Você vai ser chamado de João. Se você quiser ser chamado de cadeira, eu te chamo de cadeira. Eu não vou te desrespeitar aqui. Mas e a chamada? Eu falei, isso é um papel, velho. Eu boto fogo. E se a universidade achar ruim, me manda embora. Eu não vou passar por cima dos meus valores, desrespeitar um aluno de sala de aula, porque tem uma regra. E pelo contrário, a universidade deu apoio, fez toda a questão, tem o nome social e lá e tudo mais. Então assim, eu compro com o aluno, eu estou do teu lado. Está com sono, não dormiu à noite? Deita no fundo e dorme. Eu não vou te ferrar, na prova, nada disso. Só que é o seguinte, tem uma contrapartida. Porque a vida não é né? Eu preciso, por exemplo, de silêncio. Só que é a utopia da minha cabeça achar que um adolescente vai ficar 1 hora me ouvindo em silêncio. Então o que eu faço? Dou aula 20 minutos, 5 minutos, falo, galera, vou tomar uma água, bate um papo, descomprime. Aí eles vão lá, tal... ou a aula é altamente participativa. Eu falo envolvido. Como é que você quer aprender, como que você acha melhor. Tem aluno que gosta de ir lá na frente falar, tem aluno que não gosta, então prefere escrever. Faz escrito você, faz. Então é dar pessoalidade àquele aluno. E aí às vezes eu estou dando aula, bate na porta, eu vou olhar uns 4 moleques, falo, o que vocês querem aqui, mano? Não, a gente quer ver tua aula. Vamos para casa, mano, vocês não têm o que fazer não, velho? Ou eles matando aula de outro professor. Vocês vão me ferrar, velho. Vocês vão acabar com a minha carreira aqui dentro. E assim, Fernando, já fui mandado embora de escola por causa disso. Dá para imaginar. Porque você põe um método de ensinar que assim, cara, eu falo pros moleques, vocês desse tamanho de vocês, nem na porrada dá para sair, velho. Os moleques grandes do caramba, vou tomar um couro aqui, nem na porrada dá para ir com vocês. Vocês acham que tem? Então, às vezes, você tem que entrar no assunto droga, sexo. Eu racho o bambu. Eu falo, vocês vão ficar passando esse pinto velho de vocês aí por aí, sem usar preservativo, vocês estão achando que a vida é isso aí? E dou neles. Falo, você quer o seguinte, sífilis, abre o teu celular, escreve aí no Google, imagens, põe aí. Os moleques vão, professor, eu falo, vocês estão achando que é uhul, vamos zoar como se não houvesse amanhã. Se morrer ainda tá bom, resolveu, o problema é que fica vivo, sofrendo. E aí o adolescente precisa de choque, o adolescente testa. Então se você for assim, senhores adolescentes, a sementinha é a cegonha. Já era.
Eu fui o adolescente que jogava pirulito no cabelo da professora. Sabe? Então eu tô ligado. Então você tem que ter aquela coisa de parceria. Por exemplo, já tive caso de chegar na aula, vou passar um negócio, a pessoa assim, professor, a gente vai ter aula na próxima, vai ter prova na próxima aula. Eu falo, então vamos fazer o seguinte, do que é a prova? Vamos trocar a ideia da prova. Nem é minha matéria, né? Mas às vezes é uma coisa ali que eu posso contribuir. E eu não dou a minha matéria para deixar eles estudarem. Só que depois eu trago, eu falo assim, na hora que eu dou minha aula para você estudar, agora você vai ficar zoando na minha sala? Não. Então é estímulo, é amor. Amor, eu falo para ele, mano, se eu tiver que entrar num tiro na tua frente, eu entro. Só que é o seguinte, tem um limite. Vamos ser parceiro? Eu posso ser o teu melhor amigo, eu posso ser o teu pior inimigo. E eu tenho o poder da caneta, né? Não esqueça disso. Posso te reprovar. Agora, eu não quero usar disso. Eu não gosto que me chama de senhor dentro de sala de aula. Professor, eu falo, eu não gosto. Se você quiser chamar, tudo bem, mas eu não gosto. Me chama pelo meu nome. Os alunos me chamam pelo nome. E é muito louco que os pais entram em contato comigo dizendo, pô, William, meu filho veio com uma ideia diferente sobre sexo, veio conversar comigo, disse que aprendeu na escola e eu validei. Porque eu nunca consegui conversar nesse nível. É difícil para os pais, a minha posição é muito mais confortável. Só que eu chego pro cara, eu brinco com eles, eu falo assim, se vocês não usarem preservativo, sabe o que vai acontecer? Eu sou da neurociência, eu entro na tua mente. A hora que você for lá, que você tiver sem preservativo, eu vou aparecer na tua ideia. Assim, ó. Acabou o rolê. Aí, meu chapa, vai acontecer. Ô, professor, sai fora. Sai fora. Mas acaba faltando isso um pouco em casa, né, cara? Desse abraçar mais nesse sentido de ter uma conversa mais aberta. E assim. Né? E não só cobrar o cara de 25 anos, né? Lembra que eu te falei, amor, estímulo e limite. Se você bota só limite, você vira o carrascão. Se você bota só amor, você vira aquele que cuida muito. Como que é? A criança que é... Mimada. Tem um termo que é super protetor. Super protetor, Não posso, meu filho, não pode. Ou você é protetor, ou deixa o filho com medo. Não, tem que... Você quer, vai embora, velho. Eu tenho uma enteada de 13 anos, né? A Larissa. Que legal. Cara, a Larissa... Meu filho tem 12. É uma menina incrível, sensacional e tal, mas tem problema de adolescente. Não vai bem na matemática, sabe assim? Sim. Então, o que eu falo pra mãe dela? Eu falo, eu não sou o pai dela, ela tem um pai muito legal, que cuida, que faz o papel de pai. Eu não sou nada, eu sou brother. Se você quiser ouvir o que eu tenho pra dizer, é o seguinte, não espera que a tua filha vai tirar 10 na matemática. Não espera. Ela é uma menina da criatividade, das artes. Desenha, você fez o desenho, você fala, mano, isso é lindo. Nunca fez um curso. Desenha pra caramba. Então ela é artística, ela pensa, ela escreve poema, ela argumenta, ela faz desenho. Isso aqui tem que potencializar. Esquece matemática. Aí eu vou na Larissa e falo assim, vem cá. Se você repetir na matemática, você está moscando. Está arrumando briga à toa. Tira 6 na matemática. Pronto. Na moralzinha. Passou, ninguém vai te encher o saco. Né? Então eu vou fazendo esse equilíbrio. E é muito legal essa relação. E eu aprendo muito com ela. Porque também tem essa coisa, né? Uma frase, mano, que me dá torce o coração. Respeite os mais velhos. Cara, isso é horrível ensinar isso pra uma criança, velho. Respeite as pessoas. Ponto. Mais velhas e mais novas. Então parece que uma criança não é humano. Eu posso mandar, eu posso dar ordem. E não gostou, cala a boca e fica quieto. Se você não gostou. E aí, quando você traz essa criança, esse adolescente, para tomar decisões na casa, filho, é o seguinte, a gente está desenhando aqui uma viagem para o fim de ano. O que você gostaria de viajar? Chega assim, a gente vai, mas eu não quero porque os meus amigos... Cala a boca. E você vai entrar no carro, e vai entrar no avião e vai viajar. Avisa na véspera, né? E a tua opinião não importa. Sabe? E assim, por mais... Eu tô exagerando no exemplo, mas acontece isso muito no dia a dia. Acontece, e a gente que tenta, de certa forma, fazer isso, né? Às vezes é xingado. Não pode ser democrático assim com os filhos. Que isso, né? Que isso. O filho não pode escolher. Só que é o seguinte, é o que eu falo. Então, usando o exemplo da Larissa, né? Que é minha enteada. Eu falo pra Larissa assim, ó. Tudo, 100%, 100% das coisas que você precisar de mim, eu vou estar sempre disponível para você. De entrar na tua frente para tomar um tiro, de se alguém arrumar uma treta com você, eu compro, de te catar no colo, levar nas costas, se for preciso, eu vou. Só que é o seguinte, precisa ser uma relação de troca.
Se eu chegar aqui e você me desrespeitar, você não quiser falar comigo, você me xingar, a gente vai ter problema. Qual que é a decisão que você quer ter? E aí a gente tem uma relação, cara, 1.000.000% boa. Só de ela ouvir isso, ela já valoriza pra caramba. Só que é totalmente democrático. Totalmente. Tanto que às vezes a gente precisa tratar... sei lá, tem uma época que tá assim, ansiosa, tá com alguma coisa. Eu não chego lá e falo assim, senta aí que a gente vai ter que falar sobre a ansiedade. Larissa, eu estou disponível para você no momento que você quiser. Porque também tem isso. Às vezes o pai, a mãe, o professor quer ajudar e se intromete numa coisa que o adolescente não tá pronto para falar. Pode crer. E, cara, a adolescência é um problema, velho. É um problema mental, porque o córtex ainda não tá pronto. É você pegar uma pessoa que não tem a perna, Fernando, e falar, sai correndo. A pessoa fala, eu queria, mas não tem como. Tá faltando aqui uma parte. É o cérebro do adolescente, tá faltando isso. E às vezes tem mães que me procuram, mais mães, infelizmente poucos pais, né? A mãe tem mais essa visão do cuidado, mas me procuram e falam assim, William, mas acho que já não dá mais, meu filho tem 14. Eu falo, dá tempo mais. Se o seu filho tiver 100 e você tiver 130, é teu filho ainda. Eu com barba na cara, com a barba branca, minha mãe liga para perguntar se eu fechei a janela. Eu não deixei de ser filho dela porque eu fiquei adulto. Continua sendo filho da mamãe, velho. Sabe? Então, eu vejo que... Outra coisa que eu não gosto, você não tem que ser amigo do teu filho. Não tem que ser amigo no sentido assim, não. Meu filho não pode chegar aqui e me xingar. Eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Isso. Né? Não. Agora, ser amigo daquela coisa de você sentar e ele confiar. Cara, quem é a melhor pessoa do universo sideral para dar uma orientação pro teu filho? Você tem que ser a primeira pessoa que ele fala assim, cara, eu tô com uma dúvida. Meu pai é a pessoa certa para perguntar. Né? Às vezes, uma coisa que é legal de falar, às vezes a criança vem com pergunta difícil, né? O que é sexo? Aí você fala, cara, técnica aqui para falar com criança, com adolescente, você devolve a pergunta. O que é sexo para você? Esses tempos, a Larissa, quando tinha uns 9, fez essa pergunta, a gente falou para ela, o que é sexo para você? Ela falou, masculino e feminino. Tá certo. Tá certo. Eu não preciso ir mais. Eu não preciso ir além Nesse disso. momento é isso para ela. Nesse momento, ela tinha 9 anos, ela falou para mim, sexo é masculino e feminino. Claro, se ela fala sexo é um passarinho. Aí ela tá errada e aí a gente vai orientar de acordo ali com o que tem. Mas, normalmente, o que acontece? A criança ouve em algum lugar e ela fala, será que isso tá certo? Vou perguntar numa fonte confiável. Pai, mãe, professor. Então é um ótimo sinal se o filho te pergunta isso, né? Porra, melhor do mundo. Porque aí se você corta. O que vai acontecer uma hora? Ele não vai perguntar pra você. Ele não confia mais em perguntar, porque ele fala, vou perguntar, vou tomar uma rasgada, pra que eu vou? E nós, adultos, fazemos a mesma coisa. Se você vai com a tua esposa, você vai trocar ideia de um assunto, você toma uma rasgada. Vai, toma. Eu não vou mais. Condicionamento, isso aí é estudado pela neurociência faz 200 anos. Né? Então, ter essa... a palavra, talvez, para resumir, Fernando, é conexão. Tá. Você está conectado com o teu filho confia em você para que você é a pessoa que ama ele, que tá junto, que... Assim, você elogiar, você reconhecer as coisas que ele faz, tem muito peso. Muito. Porque eu tô do outro lado. Eu tô conversando com um adolescente. Sim. E eu, por ser essas loucão, eles me contam coisas, cara, que eu falo, não tinha que ser comigo. Tinha que ser com os pais. Sim. Então, assim, a adolescente que já usou droga, ele me conta. Você imagina para o adolescente contar para um adulto que ele já usou droga o tamanho da confiança que ele tem. Porra. E aí eu chego para ele e falo assim, foi gostoso, não foi? A sensação não é boa? Foi. Esse que é o problema. Por isso que vicia. Abre o Google. Vamos olhar. Cérebro do crack, cérebro do noia. Problema do pulmão. Cara, assim, você quer usar droga? Eu queria estar lá no dia que o traficante desse a droga pra você. Eu ia dar uma voadora no traficante, catar você, amarrar você pela perna, jogar nas costas, pôr no carro e fugir. Mas eu não vou estar lá. Quem vai estar lá é a tua consciência. Então, quem vai decidir se você vai usar droga ou não é só você. E você já está grande para isso. Se você fosse uma criancinha, ai, bebê, a gente não pode. Agora você já é marmanjão. E quando você põe o adolescente
O teu filho de 12, bota ele num patamar de tomar decisão. Não, você vai decidir isso aqui. E segura o BO. A gente não queria ser adulto? O sonho do adolescente é ter essa moral. Então, quando a gente fica botando ele como criancinha, só que a idade de 12, 13, qual que é o grande problema aqui? Ele está testando um pé para cada lado. Né? Então, assim, lá no caso da Larissa de novo, ela quer sair, quer explorar, quer conhecer o mundo e tal, mas na Páscoa pediu um ursinho de chocolate. É muito isso, meu filho tá muito nessa fase. Tá com o pé. E a gente precisa assim, você quer ursinho, agora é o momento criança, tudo bem. Porque também tem o pai que fala assim, tem 13 anos. Você não tem mais idade para isso. Cara, deixa a natureza fluir. Né? Vai fluir. Vai acontecer. Ele vai parar de ser criança na hora que ele sentir isso. Né? Passar. Então, imagina o teu filho poder falar assim, pai, me ofereceram droga numa festa. Pai, eu tô gostando de uma menina. Pai, eu tô gostando de um menino, que hoje tem acontecido muito. Sim. Quantas mães vêm me procurar e falam assim, mas será que não tipo assim, meu filho falou que é bissexual. Será que não é por causa do grupo, os adolescentes de hoje? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Vamos pensar de forma racional. Esquece que é o teu filho ou a tua filha. Vamos pensar de forma racional. Se você convivesse num lugar, se você fosse na parada gay, todo mundo lá que é gay, pessoas gays se beijando, muda a tua vontade de ser heterossexual? Fala, não, então é a mesma coisa. Se o teu filho for gay, ele vai ser gay e acabou. Ainda mais hoje, que felizmente o mundo evoluiu para isso, e as pessoas podem ser o que elas quiserem. Se não for, não vai ser. Porque é biológico. Não é uma conduta, né? Não é assim, é biológico. Ele não vai falar assim, decidi. Tomei a decisão hoje de ser gay, de ser lésbica, de ser trans, de ser... Então, assim, eu penso que toda vez que vem essa pergunta, eu falo, respeita, orienta. Sabe por quê? O teu filho vai ser e ponto, e ele vai buscar orientação com outras pessoas. O que você prefere? Se você abrir mão, se você abrir mão, e outra, se eu tiver o filho for... Eu brinco, né? Eu uso um exemplo que é para mostrar o tanto que isso tem um tabu tão grande, mas que eu gosto de jogar rasgado, porque... E de novo, vamos xingar você, já se prepara. Mas tá tudo bem. Tenho certeza. É o nosso posicionamento. Eu falo assim, eu teria uma tristeza imensa na minha vida se eu tivesse um filho corintiano. As pessoas riem, mas isso é bobeira. Não é bobeira para você, para mim não é. Imagina eu querer ir no estádio com meu filho e meu filho, não, Itaquerão. Eu falo, que mané Itaquerão? Lá, tá fora do testamento. Não, levar, tá louco. Então, aí eu falo assim, não é banal o que eu tô falando, não é, a pessoa, não é bobo isso. É tipo, como assim o cara tá preocupado com o time? Pois é, como assim que a pessoa está preocupada com a sexualidade? Eu estaria preocupado do meu filho ser idôneo, uma pessoa do bem, estudar, trabalhar, não fazer coisas... Sim, maltratar as pessoas, bandido. Sexualidade, isso aí é secundário, porque o amor é o teu filho. Ponto. E não há maior amor do que um pai e uma mãe por um filho. Agora, há desconexão. E vai chegar uma hora que ele vai falar assim, eu não preciso mais do meu pai. Aí, para reverter isso, é um trampo, hein? Para reverter é difícil. Então, eu penso que conexão é a palavra de ordem. Por isso que a neurocomunicação. Então, aqui ninguém está falando de criar, de nada. É de trocar ideia, de você ter um canal aberto com um adolescente, com uma criança, dela poder te fazer qualquer pergunta. Qualquer. Ela não ter tabu, assim, mano, meu pai, minha mãe, meu professor, ele é a pessoa indicada. E aí que eu digo, você dar aula para adolescente, eu sou professor de português, eu não tenho nada a ver com sexualidade. Tem. Só de lidar com adolescência, você está lidando com dúvidas. Com droga, com sexualidade, com tomada de decisão, com todas essas coisas. Você vê, eu dou aula em escolas que custam R$7.000 o ensino médio. Eu dou aula do rico, do rico, do rico. Não é um rico o cara mesmo, que ganha 50 pau, que no Brasil é um cara que está muito bem, ele não bota o filho na escola que custa 7. Qual que é o problema desses alunos? 3 gerações de advogado e o menino quer ser guitarrista. Quer ser artista plástico, quer ser dentista, sei lá, quer ser outra coisa. Só que há uma pressão enorme. Eu pago a tua escola, eu ponho você na melhor. Então, é o problema. Já o menino pobre, que aí eu dou aula lá em Mauá, na periferia de Mauá.
Eu tenho aquele aluno que não vai para a escola para comer, que não tem giz na escola. O outro ponto, caos. O outro extremo. Esse adolescente não tem esse problema. Porque, mano, só se você não ser ladrão, velho. A vida é sobrevivência. Já tá bom. Mas é o outro problema, é o acesso. Ele tá convivendo num lugar que o traficante é o rei. As menininhas gostam do traficante e não sei o quê. E o cara tem moral, tem dinheiro, anda com tênis legal. Ele fala, vou trabalhar no mercadinho e não consigo nem comprar um chinelo. E o moleque fazendo aviãozinho ali, vou pra lá. E aí eu pego esses moleques e mostro pra ele um leque de opções. Então eu falo assim, a tua única opção era ser ladrão. Fazer aviãozinho pro tráfico. E é tua decisão. Eu não tô aqui para te falar para não fazer. Fala o que você quiser, a vida é tua. Só que é o seguinte, você pode ser eletricista, jornalista, advogado, médico, você pode ser um monte de coisa. E ladrão, tá no pacote. Agora você decide. E quando você põe a decisão para ele tomar, você fala, você pode ser ladrão. Mas o dia que você estiver trocando tiro com a polícia, você vai falar, puta, o William me avisou. Então tem um medinho, uma coisa de jogar real. Sim. É igual mostrar a sífilis pro moleque. Porque na cabeça dele, e vou repetir mais uma vez, nós também já fomos adolescentes. Já. Ou quando você era adolescente, você era totalmente analista da vida centrado. E tomava as melhores decisões. Imagina. Só merda, velho. Só merda. Mas é a hora de fazer merda. É a hora de testar. E isso que o adolescente... Então assim, a criança aprende, o adolescente testa... E o adulto vive. Então, muito da nossa formação adulto, disso que a gente pensa sobre a vida, foi formado lá atrás. E aí eu vou voltar numa pergunta que você me fez há muito tempo atrás. Como é que você chegou nesse lugar? Que eu comecei a entender que o problema do adulto de medo e insegurança vinha de uma formação. E aí eu comecei a estudar o comportamento da criança e do adolescente para quê? Para fazer preventivamente. Entendi. Então, beleza, eu vou curar esse adulto aqui na funilaria. Esse sinistrinho de leilão aqui, eu vou ter que trocar o capô e o paralama. Sim. Mas, pô, se eu fizer o preventivo, eu já ensino ele que ele não precisa ter medo disso, que ele pode lidar. Só que quando você entra no universo de criança e adolescente, mano, é louco. Imagina, cara. É loucura. É loucura. Então você tem que trabalhar muito com o lúdico. Criança, vai uma questão você põe, como é que o Mickey Mouse faria? Se você tivesse um botão, às vezes a criança não está conseguindo expressar, eu falo assim, se você tivesse um botão e esse botão resolvesse um problema, assim, agora, se apertou, resolvesse. Eu queria que a minha mãe passeasse comigo. Você saca uma informação ali, aí você chega na mãe e fala, fiz uma dinâmica assim, aconteceu isso. Então, pega um dia, vai dar um rolê e tal. Daqui a pouco, aquela criança que só dava problema na escola, não dá mais problema. Jogo. Porque, de novo, pegar o moleque encapetado e dar advertência para ele, você está trabalhando com efeito, na causa. Agora, você dá um palco para esse moleque. Fala, você é o líder agora aqui, né? Vamos montar um negócio, você é o líder. Qual é que vai ser? Você é o líder, hein? Você garante. Ou menino ou menina, você fala, eu tô dando o meu nome para você. Se você ferrar, eu tô mandado embora. Aí chama, cara, você vê a transformação. Porque tem gente que precisa de palco. Precisa, é do cara. Eu dei aula numa escola de freira, Colégio Samiar, lá na Vila Zelina. E a madre é a irmã Selma, que eu aprendi tanto com aquela mulher. Ela falou assim para mim, William, o grande problema no ensino é o aluno quieto. Porque o endemoniado, se um dia ele chega triste, você pega na hora. Mano, esse moleque tá quieto, o que aconteceu? Você vai lá e auxilia. O quieto, ele tá... Qual que é os filtros? Os filtros da escola são fazer prova, comportamento, não xingar o professor, ter presença, entregar as atividades. Ele faz tudo isso. Aquela criança é um amor, geralmente fala. E ele tá desenvolvendo a depressão, a gente não tá vendo. Aí é o caso quando acontece. Você pode ver, esses casos de tragédia em escola nunca é o encapetado. É sempre um moleque quieto, o moleque está desenvolvendo, introvertido, ele vai desenvolvendo aquilo e ninguém está vendo. Porque às vezes a gente está olhando para aquele que está dando trabalho. É verdade. Então eu tenho que resgatar. Eu, por exemplo, uma coisa que a minha aula não precisa ir lá na frente apresentar, porque eu dou aula de comunicação, a dinâmica é ir lá na frente contar uma viagem. Professor, não quero ir. Ótimo, não tem penalidade, não vai perder ponto, não vai nada. Ótimo. Na outra aula eu convido.
E ele não vai de novo. E na terceira aula, eu tenho um semestre inteiro. Todos vão. Todos. Eu tive aluno já que uma vez ele falou assim, eu falei, por que você não vai? Porque eu não consigo. Catei 100 pau. Coloquei na mesa e falei assim, se você não conseguir é teu. Mas você vai lá na frente. Se você não conseguir, se você for lá na frente e falar, professor, tô aqui na frente e não consigo. Pô, catar o dinheiro é teu. Ele foi lá e falou. Então você imagina, para ele era muito fácil ganhar 100 conto. Uhum. Eu já tive problema com um aluno na escola, que é o seguinte, o aluno tem 12 matérias, estava em recuperação em 9 de 12. Meu Deus. Aí, vai reprovar. Acabou. Cheguei na diretora e falei assim, você me autoriza a conversar com ele? Eu falei assim, por que você não consegue fazer prova nessas matérias? É normal. Uma pessoa que cognitivamente não tem nenhum déficit, não tem nada, não tem um problema, não tá normal. Não tá. De novo, efeito e causa. Ele falou assim pra mim, porque eu tenho vergonha de perguntar pro professor. Eu tenho vergonha, eu não consigo. Então eu tô com a dúvida, eu tenho vergonha, não pergunto, não aprendo. Aí chega uma hora que a matéria ela é contínua, né? Se você tropeçou aqui, mano, você perde tudo pra frente. Aí eu cheguei pra diretora e falei assim, ó, e se nós, num ato humano, esquece MEC, prova, esquece. Se nós, num ato humano, dessemos para ele, cada matéria, o professor sentar ali com ele 1 hora, 40 minutos e tirar a dúvida dele. Que talvez com o professor ali ele pergunte. Ali perto, ele não tenha vergonha aí dos foi outros. E começou a fazer com os professores. Os professores foram lá, tiraram dúvida, o moleque passou, foi aprovado. Eu contei no dia da escola, eu contei essa história na reunião de pais. Inclusive pro pai desse aluno, sem citar. E tudo. Eu comecei a chorar na frente dos pais, mano, uma coisa louca. Eu falei, gente, é isso aqui, a gente chora, a gente se envolve. Ah, não se envolva no problema do aluno. Não quer se envolver no problema do aluno? Vai programar computador. Não seja professor. Bem. Não seja, exato. Porque é uma vocação, é um chamado. É igual você falar pro bombeiro não entrar no prédio, tá pegando fogo, no policial não trocar tiro. Faz parte, cara. E faz parte do mundo do professor acolher. E eu te falo, o aprendizado da fórmula de Bhaskara, ele vai acontecer. Se tem um ambiente propício para isso, ele aprende. Vai rolar. Vai. William, e ainda bem que tem pessoas como você que entenderam esse chamado e estão com esse propósito de vida, cara. Obrigado mais uma vez, o papo tá ótimo, renderia muito mais, mas eu gosto de dizer, se rende mais é porque você vai voltar aqui, meu caro, pra gente falar muito mais. Está gravado. Né? Então, está gravado. Marina, tá gravado o convite. Se Estou não aqui, chamar, exatamente, já está combinado. Eu vou pedir pros meus haters falar assim, vai lá no Fernando, ele quer me chamar e não me chamou. Ele sabe o endereço daqui, agora ferrou. Agora, William, antes da gente ir embora, deixa aí sua rede social, cara, pra quem ainda não tem o prazer de te seguir, onde você tá nas redes sociais, qual que é o seu @, para que essa conversa se estenda aí, né, por esses dias todos. Muito bom, eu posto conteúdo todos os dias sobre neurocomunicação. Você pode me encontrar no William Borghetti, que deve estar o nome embaixo do vídeo. Vamos colocar aí. William.Borghetti, você me encontra. Ou se você escrever neurocomunicação na busca lá do Instagram, você me acha também. Show, muito bom. Então, neurocomunicação é mais simples. E TikTok, Facebook, YouTube, Orkut, ele tá lá. ICQ, onde tem... Ei, já vou ter que explicar ICQ pra muita gente, que a galera não vai entender. Jovem. Jovens. Façam um Google aí. Depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite, que é um impulso só. Cara, muito obrigado e parabéns por essa missão tão linda aí sua de levar essa neurocomunicação de uma maneira tão humana para as pessoas, cara. Parabéns mesmo. Obrigado pela oportunidade e tamo junto. É isso aí. E obrigado a vocês que acompanharam aí mais um episódio aqui do Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva aí no canal se você ainda não o fez, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral, assim a gente traz mais gente para papos deliciosos e inspiradores como este que a gente teve aqui hoje com o William. E não se esqueça de clicar aí no link da descrição, no apoia-se, apoia.se/ponto de fala e venha estar mais perto da gente, ser um apoiador do canal e ter vantagens exclusivas. Sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.